Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de outubro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2463. Ele tem 8 páginas, 46 logias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 14 máximos. O tema é linguajar matemático, da comunicologia. Isso aí foi muito bem planejado, pesquisado e abordado pela professora Rosa, que está ali com uma conspiração matemática hoje, mais gente junto com ela. O que é engraçado é que ela não usou a palavra linguagem. Linguagem matemática, ela não colocou, pois linguajar. Agora, nem na antonímia você não pôs linguagem matemática. Eu vi. Definição. O linguajar matemático é o modo de exprimir ou comunicar ideias e sentimentos rotineiros, hibridizados com vocábulo, palavras, termos, unidades léxicas, expressões ou regras de raciocínio e de argumentação próprios da matemática. A retilinearidade autopensênica. O holopensênio pessoal da abstraciologia. A impregnação mútua entre matemática e língua materna. A articulação entre os dois sistemas de representação da realidade, o alfabeto e os números. A influência da civilização grega em utilizar os mesmos símbolos gráficos para letras e números. A capacidade de matematizar situações reais da cotidianidade. A dificuldade de estabelecer conexões entre fórmulas matemáticas. Tem mais de 20 linhas aí, eu li apenas umas 4. O gradiente da autovivência do estado vibracional profilático. A sistematização da sinalética energética e parapsíquica pessoal. O caráter universal dos conceitos matemáticos estabelecidos, facilitando a condição de alterança seriexológica. Na argumentologia tem o tópico da matematização, com 100 exemplos de metáforas conceituais matemáticas empregadas no coloquialismo cotidiano. E tem também a taristicologia, com 50 exemplos de emprego do linguajar matemático em títulos de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, enfatizando a precisão dos conceitos conscienciológicos. Agora, na remissiologia, dos 15 itens nós temos a chega matemática, estética numérica, linguagem mental somática, matematização do conceito e vida matemática. Agora, a frase enfática praticamente parece que ela está certinha. A convivialidade interassistencial requer lógica e racionalidade comunicativa. O linguajar matemático é mais um instrumento capaz de qualificar a força argumentativa da Consim para atares. Você já analisou o quanto do linguajar matemático emprega nas interlocuções do dia a dia? Tal emprego é intuitivo ou técnico, com a intenção de favorecer a clareza da informação. Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 7 fontes bibliográficas. Aí a webgrafia tem uma fonte. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Linguagem, equivalência, igualdade, métrica, matematiquez. Interseção, jargão, exatidão, precisão, matematização. Algoritmo, signo, simbolismo, calculismo, polissemia. Abstraciologia, comunicologia, numerologia, matematicologia e terminologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é antifemininologia, o argumento é transafetivológico. Eu chamo a atenção para a pessoa ler com calma para se inteirar do que nós estamos comunicando aí. Agora, para a nossa ativa verbetógrafa Rosa Nader, você costuma utilizar o linguajar matemático no seu dia a dia como uma segunda natureza?
Eu penso que não. Como segunda natureza, não. Mas, assim, eu acho que eu uso igual a todo mundo. O que eu costumo fazer é interpretar o que o outro fala um pouco mais do ponto de vista matemático. Então, às vezes, eu vejo que o outro fala alguma terminologia matemática, a pessoa não sabe o que está falando, e eu sei do que ela está falando e que poderia ter uma outra significação. Mas eu não penso, pode ser até que eu tenha isso como uma segunda natureza, se bem que eu defini aqui o linguajar matemático não como as palavras expressões. Eu defini aqui, eu coloquei regra de raciocínio. Então, nesse caso, aí sim, eu acho que eu tenho uma regra de raciocínio bem matemática. Só que para você ser eficiente, você tem que ter as premissas corretas, as premissas verdadeiras, as premissas correspondentes com a realidade. E aí é que mora a dificuldade, então, que pode ter o matemático, mesmo que tenha as regras de raciocínio bem aprimorada, ele pode não ter uma vida mais assim prioritária, correta, por causa disso, que são as premissas que, no final das contas, vão contar. Na citaciologia, poderia nos falar da segunda citação? O matemático não é um pouco poeta, nunca será um matemático completo. É do Karl Weierstrass. Então, o Weierstrass, ele é alemão, né? E ele é considerado o pai da análise, que ele definiu a função e tal. Mas uma coisa que eu acho que ele foi professor de ginástica, então, assim, ele não ficava só na matemática, né? E quando ele fez a definição da função contínua, não sei se alguém aqui já lembra ou se já estudou, né? Realmente uma... Aí, do meu ponto de vista, né, é quase uma poesia, entendeu? Porque você tem a aproximação, função contínua, assim, grosso modo, assim, para todo mundo entender, é aquela que você consegue passar o dedo assim e percorrer a função sem tirar o dedo do papel. Essa é a técnica básica, assim. Agora, do ponto de vista dele, do Weierstrass, ele conseguiu definir de uma forma assim bem poética, que eu acho, que ele fazia aproximação da variável x num dos eixos, e ele via como é que eram as imagens daquelas variáveis em cima da reta, se aproximavam ou não. Então, tem uma coisa assim de aproximação, de simetria, que até certo ponto é o que define a beleza também, a estética. É uma poesia da forma, né? Então, por isso que eu acho que ele deve ter feito essa frase. Por que temos dificuldade de estabelecer conexões entre fórmulas matemáticas, às vezes sabidas de cor, e os fenômenos do dia a dia? Está na Fatologia, linha 4 e 5. É porque eu acho que é difícil mesmo, porque assim, a matemática, parte dela veio da necessidade da vida humana, mas parte dela não tem relação nenhuma com a necessidade da vida humana. É necessidade técnica da teoria, da questão mais teórica mesmo, da construção da própria especialidade, da própria disciplina que é a matemática. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu fui fazer o concurso para entrar na UF, o professor me perguntou se eu virasse a esquina, me deparasse com uma derivada, o que eu pensava. Eu não sabia o que eu ia pensar, entendeu? Aí eu fui pesquisar. Depois que eu pesquisei, que eu descobri, eu nunca mais deixei de falar isso para meus alunos, né? E é uma coisa super simples, mas assim, você tem aquela infinidade de regras de derivação e não sabe exatamente o que é que na vida prática aquilo resolve. Então, qual era o exemplo que eu dava, né, para todo mundo entender que eu morava em Niterói, né? Então eu dizia assim, se você pegar um carro em Niterói e for para o Rio, né? No meio da ponte, no início você vai a 30, na metade você vai a 80, você chega a 90, que é o máximo, depois você diminui quando chega lá no fluxo né? Então, se você olhar o velocímetro ali no meio da ponte e estiver lá marcando 90 km por hora, aquilo ali é a derivada naquele momento. É a taxa de variação
instantânea daquele momento. O que aquilo quer dizer? Se você tivesse aquele tempo todo andando naquela velocidade, você andaria 90 quilômetros em 1 hora. Só que você andou diferente disso, né? Você em 1 hora andou muito menos. Você andou muito menos. Então, isso é que é derivado. Né? É diferente de taxa média de variação. A taxa média de variação, você pegaria o tempo que você levou de Niterói até o Rio, né, o ponto, até um tempo lá. Pegaria a quilometragem e dividiria a quilometragem pelo tempo. Aí isso te daria a taxa média de variação. Então, assim, aí o pessoal conseguia entender. Né? Não sei se daí para frente ele ia aplicar na vida real dele, porque também eu nunca precisei de derivar nada para viver a vida, né? Só quando eu dava aula de matemática. Mas, assim, pelo menos você entendia isso melhor. Eu tenho feito muita força aqui com vocês para fazer a taxa média de inteligência. De inteligência. Mas eu quero viver na taxa instantânea de variação. Sabe aquela taquirritmia que o senhor fala? Eu sou viver na taxa instantânea de variação bem alta. Entendeu? Não tem que ter variação média, né? Só para o pessoal lembrar, a taxa média de variação é o delta Y sobre delta X. Eu já escrevi o seguinte: nós, consciência, não temos asas nas costas, mas podemos usar o recurso da taquirritmia. Então. No verbete do BAC, antifeminologia, em antissexomatologia, enunciatum, na página 20 tem a seguinte questão. Quando é mencionado que, por um lado, em tese, não devemos esquecer que a mulher que tem, ao mesmo tempo, os olhos, o rosto e o ginossoma atraentes, está sob provação. Isso diz respeito ao fato da necessidade de transcender a irradiação somática para a irradiação mental somática, como foi exposto posteriormente em intrafisicologia. Que provação seria essa? A provação é o seguinte: é um monte de mulher, na minha vida inteira eu atingi isso no consultório, e aqui ainda tem muita gente assim, que é todo mundo atrás dela, todo mundo de olho em cima dela. Então ela tem que mascarar a condição dela, que ela está sob aprovação. Uma mulher que é assim, lá pelas tantas, ela fica saturada, que é muita coisa em cima, todo mundo atrás. Então aquilo cria o problema. Então isso é provação. No Espiritismo eles falam coisa pior, né? Eles falam que uma mulher que tem assim, atração, ela está sob expiação. Não é provação, não. Expiação. Chama expiação da beleza, ou expiação da formosura, expiação da estética física. Isso é um fato. Devido às melhorias na sensibilidade energética, percebi uma nova vibração em meu olo pensênico. Percebi que não era tão nova assim e que tinha desde pré-adolescente. Investigando a mobilização, imobilizando energia, percebi que havia consciências envolvidas. Após algumas interações, me assimilei com as vibrações deles e começaram a falar por psicofonia. Eram consciências com quem tive contato em outra existência. Disseram que por uma posição de poder e por ter muito orgulho, fiz muito mal a eles por muito tempo. E realmente ainda há resquício desse sentimento em minha pensionização. Tanto as tentativas de limpeza energética quanto as tentativas assistenciais a elas foram em vão. Estão enraizadas e ligadas fortemente a mim, principalmente nos chakras baixos e na nuca. Gostaria de saber como poderia proceder para assistir essas consciências. Você precisa desenvolver o EV, o arco voltaico, cuidar de você mesmo e lembrar que o corpo é seu. Qualquer coisa aí você está sob uma semi-possessão. Agora, não se acostume com isso e nem jogue a toalha, não. Reaja com o processo. Quem manda no seu corpo é você. Você está assediado do jeito que você está falando. E outra coisa, você é de Alagoas, né? Cuidado com isso. E Alagoas não é fácil, lá tem uma sua pesadinha. Eu não sei se o processo... Marechal Deodoro, como é que é a cidade, eu não conheço. Essa eu não sei como é que é. Agora, gente, queria falar aqui para vocês que nós vamos ter 40 manobras energéticas no discernimento no dia 15 agora de novembro. 15 a 18. Então, a teática energética faz parte do seu dia a dia. 4 dias de trabalho com
as energias, aplicação das manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. 15 a 18 de novembro. Discernimento, às 8h30. Isso aí é da CIP e do Campo CAEC. O que vocês estão esperando? Vale a pena ver as 40 manobras. Uma outra coisa, eu queria chamar a atenção de vocês, que nós instalamos lá no jardim, na entrada da minha casa, um moinho para as crianças. Então o moinho tem uma roda que gira sem parar, água corrente que corre sem parar, e um catavento também que gira sem parar. Então, o catavento gira, a roda gira e a água passa. E está lá, tem até flor junto, etc. Tem um catavento para a turma ver como é que é. Não é só para criança. Tudo elétrico, tudo arrumando e dia e noite está funcionando. Eu não sei a mod moinho, como é que está, isso aí eu não vi. Sabe o que ela está fazendo, mas ela está rodando, né? A roda está lá. Elétrico ou é vento? Elétrico, não, tudo funcionando. Presta atenção, a roda, a água corrente passando e as pás do catavento sem parar. Sem parar. O negócio funciona. Alto nível. Veio do exterior. Então a Rosa agora pode entrar. Na estrangeirismologia. Eu estava falando esse caso aí do moinho, essas coisas todas, porque hoje teve aí a Rede Globo filmando uma opção de coisa do CAEC, que eles falaram que é o lugar que tem as maiores flores nessa região toda. Até que um deles falou até que ia voltar aqui para ver com mais calma as flores, porque ele não viu tudo. Mas ele ficou encantado com o processo da primavera nossa aí, do jardim, né, geral que é aqui. Aqui é muito bem cuidado a parte do jardim. O Felipe atendeu o povo da Rede Globo. Por favor. Então, Rosa, na estrangeirismologia se tem uma tese universalis contradita pela etnomatemática. Aqui está uma tese universalis latim, mas para mim é grego. Não entendi nada disso aqui. Bom, de qualquer maneira, Arlindo, eu ganhei aqui uma aposta que eu fiz com a Dulce, que eu tinha certeza que a primeira pergunta que você ia fazer era essa. já te conheces. Chata. Foi previsível mesmo. Agora, você não gostou de uma tese universalis? Não, tá. Deve estar boa, é que eu não entendi mesmo, eu não sei o que é isso, uma tese. Tá. Isso aqui é do Descartes, que é aquela ideia que ele tinha que a matemática ia explicar tudo e de uma maneira globalizante, de uma maneira totalitária até certo ponto, né? E ela é contradita atualmente por uma teoria agora que até foi a palavra etnomatemática foi cunhada pelo Biratan D'Ambrosio, que é um matemático conhecido aqui, e que fala, né, que a matemática nas manifestações assim do dia a dia, dependendo do local, da cultura, da sociedade, ela tem um aspecto peculiar, diferente. Então existem várias matemáticas, tá certo? Então é nesse sentido. E aí, no caso, eu tenho experiência pessoal que eu fui trabalhar um período, um fim de semana, um carnaval até, com os índios Guarani e Kaiowá, aqui em Mato Grosso do Sul, e o sistema de numeração que eles faziam, eles trabalhavam, eles tinham matemática. O sistema de numeração deles era diferente do nosso, e era isso que estava dando problema com eles, com a escola comum, porque a escola comum não absorvia, não fazia a transposição do sistema de numeração deles para o nosso. E eles não entendiam, então, o nosso. Então, havia aquela dissonância cognitiva entre o sistema de numeração deles e o nosso. Então, na hora que a gente foi lá e colocou para eles o sistema de numeração, eles pegaram rapidinho e seguiram adiante. Entendeu? Não sei se ficou claro, entendo. Então, mas veja bem, o que é uma etnomatemática? Da etnia. Não, o etnomatemático, esse etno aí, na verdade, não tem muito a ver com etnia em si, não.
É mais a questão de regionalismo, da realidade local, social, tá certo? São as vivências, são os contextos sociais e, por exemplo, lá no Nordeste tem alguns lugares que vendem farinha a litro. Isso é a matemática deles. A gente vende farinha aqui a quilo, né? Eu sou da época que banana se vendia a dúzia. E agora a banana se vende a quilo. Mas ainda... São essas matemáticas, assim, que assim, isso é um exemplo bem simplesinho. Agora, mas... você da época que vendia milho com atilho de milho. Não, isso eu não Agora, ó, para ajudar aí o nosso chefe Arlindário, como hoje o processo é matemática, de aritmética, eu desejaria que ele colocasse, então, alguma multiplicação dentro dos seus conceitos. Então, você vira para a Rosa e fala o seguinte: se queres saber o quanto eu te amo, ó Rosinha, multiplica as estrelas do céu pelas gotas do oceano. É a outra Rosa, né? Já claro isso, né, professor Valdo? O que você acha da matemática? Professor Valdo, eu quero esclarecer que é outra Rosa. Deu certo? Isso aí foi do verde. Eu quero sair viva daqui. Todo mundo entendeu. Professor Valdo, mas eu quero sair viva daqui. Eu quero só esclarecer que é a outra Rosa, não sou eu. Não, é a Rosinha, eu já falei, é a Rosinha. A Rosinha. Entende? É a Rosinha. Mas é só lembrar que outro dia mesmo fui à feira em São Paulo, eles vendem da fruta por dúzias, sabe? Em São Paulo, na cidade. Mas olha, tudo é processo de multiplicação, você entendeu, né? Entendi. Olha bem, as estrelas com as gotas do oceano. Isso aí é um eu negócio gostei, sério. porque aí é uma coisa grande, né? Enorme. É um pouquinho grande. Agora, na fatologia, a 7ª linha de cima para baixo, essa aqui é uma coisa que eu tenho dúvida, porque eu aprendi assim, né? A insuficiência comunicativa da linguagem matemática, exigindo sempre a complementaridade da linguagem, principalmente na forma oral. Não é essa que eu quero. Não é. A 4ª de baixo para cima. O linguajar algébrico errôneo, menos com mais dá menos. E tem aquele do menos com menos dá mais, né? Que eu aprendi, isso eu não sabia por quê. E a absurdidade, tudo bem, mas esse menos com mais dá menos, eu sempre aprendi que é isso, né? Então, Arlindo, eu sou contra a ficar fazendo essas associações de ideias só de memória, assim, porque a pessoa fica sem saber o que na verdade é. Né? Então, a soma algébrica é soma de valores positivos e negativos. Então, por exemplo, se você sabe o que significa a multiplicação e a soma, né? Você tem vários conceitos para soma, que é juntar, enfim. E acrescentar, são 2 conceitos diferentes. Então, assim, ó, se você junta 2 com 2, você sabe que vai dar mais 2, né? Se você junta menos 2 com menos 2, você não acha que vai dar menos 4? Dá menos 4, mas então não precisa. E outra coisa, menos, essa coisa de menos com menos também não existe, porque se for menos mais menos, se for na soma algébrica, é menos 4. Se for no produto algébrico, vai dar mais 4. Então, eu não sou a favor disso. Entendeu? É na multiplicação, eu sei também, mas isso aí continua a multiplicação valendo isso. Sim, Arlindo, mas o que eu estou falando aqui é do ponto de vista da educação matemática, entendeu? Eu não sou muito a favor de dar essas regrinhas de memorizar sem que a pessoa entenda o que está fazendo. Agora, eu nunca entendi o porquê. Também, eles ensinavam essas coisas, não diziam porquê, né? Então, mas é isso que eu sou contra. Tá ok, obrigado. Rosa, Oi. Aqui na letra A, página 34, sinergismologia, na 3ª linha. O sinergismo, conhecimento matemático, raciocínio refinado. Conhecimento matemático. Sim. É que o raciocínio que embasa a matemática são os raciocínios da lógica clássica, né? Mas eles são a base, do meu ponto de vista aqui, de você ter um raciocínio mais refinado, porque esse refinado aqui significa da necessidade que você tem de ter um raciocínio mais abstrato para lidar com, aqui sim, com a linguagem matemática. Porque a gente está falando de linguajar matemático, né? Mas a linguagem matemática, ela exige de você
um refinamento do seu raciocínio, que é extremamente abstrato para você acompanhar, sabe, os raciocínios. A gente, na linguagem comum, a gente já trabalha muito com causalidade, com efeito, que, aliás, a lógica mesmo, eu estava lendo isso até ontem, hoje, que a lógica mesmo, ao contrário do que a gente pensa, a lógica, ela não nasceu com Aristóteles, né? Ela é mais vinculada com a linguagem natural, com a linguagem materna, do que propriamente dita com a origem dela, né? Com a matemática, que a matemática, o que ela fez? Ela estruturou, ela sistematizou essa lógica, que é a lógica clássica, né? Então, aí já e a partir do Aristóteles mesmo. Só que o Aristóteles, ele calcou toda a lógica dele naqueles 3 princípios, né? Da não contradição, da identidade e do terceiro excluído. E a matemática, ele acrescenta aí alguns raciocínios. Então, é nesse sentido que é o refinado, sabe? Porque tem vários raciocínios, assim, de veracidade, são vários tipos de silogismo, não tem só aquele premissa e conclusão, mas nesse caminho de premissa, conclusão, existem vários vieses aí que você pode ter um silogismo verdadeiro ou falso, e isso exige um refinamento de raciocínio, nesse sentido que eu coloquei, entendeu? O refinamento do raciocínio mais ligado ao conhecimento matemático mesmo. Mas ajuda no dia a dia, né? Se você tem a cabeça mais linear, ajuda. E quando não tem também, ele ajuda a linearizar um pouco. Né? Não sei se ficou claro? Tá, obrigada. Eu trouxe aqui, só um minutinho, se você quiser, eu trouxe aqui um livrinho bem simplesinho, sabe, de número racional, só para vocês terem uma ideia do que é uma linguagem matemática. Porque eu não sei se todo mundo sabe o que é uma... Por isso até que o professor Walter falou, né, que eu não usei linguagem matemática, é que eu não queria mesmo usar linguagem matemática, que é uma linguagem muito técnica, muito, né? Mas eu trouxe um livrinho bem basiquinho, para você, se você quiser, tiver curiosidade de ver o que é linguagem matemática. Rosa, na página 35, efeitologia, na penúltima linha, o último efeito, os efeitos tarísticos no emprego preciso e pontual do linguajar matemático. Você pode ampliar? Sim, isso aqui, na verdade, eu fiz inspirado até nas TARES aí que o professor Valdo faz. Eu percebo, assim, que ele emprega alguns conceitos, alguma terminologia, né, que são próprias da matemática, e aquilo clareia os conceitos. Por isso é que me deu a vontade, né, de fazer essa listagem aqui, que na verdade poderia fazer muito maior, mas eu não quis também, eu só fiz uma amostra grátis aqui, de alguns títulos de verbete que ele tem, onde ele coloca conceitos implícitos aí de matemática, às vezes até explícitos, né? E que, na minha opinião, ele clareia, entendeu? Ele clareia os conceitos, que é de uma área que é bem complexa, né? Que é da conscienciologia, e que, aliás, é um paradoxo, com os conceitos de uma ciência, que ela é restrita, que ela tem um recorte da realidade muito grande, né? Ela não tem ambiguidade. Pegou 50 bem escolhidos. E ela não tem ambiguidade dentro dela, porque ela foi criada para não ter, né? Então não é nenhum mérito da matemática, ela foi criada para não ter ambiguidade, e ela ajuda a clarear, então, representa um pouco mais clara a realidade, que é totalmente ambígua, porque o cosmos é ambíguo, né? Então é nisso que eu acho que ajuda bastante, né? Tá. Então, agora, não sei se... Tá, esclareceu. Na página 33, na patologia, na quinta linha de baixo para cima, no final, os erros de comunicação pelo mau uso da matemática. Eu tenho um livro aqui, olha, que até eu trouxe aqui, que é esse aqui, ó, O Jeito Matemático de Pensar. Ele usa vários artigos de jornal, de revista, e ele analisa cada um, como é que aquele
tipo de notícia, como é que ele dá margem ao leitor a entender coisas erradas a respeito daquilo. Por exemplo, nessa eleição mesmo eu fiquei reparando, eles perdem horas falando aquela análise, né, que eles fazem antes, como é que se fala, de intenção de voto. Mas você não sabe a amostra, como é que aquela amostra foi colhida, você não sabe o total, você não sabe como é que eles fizeram aquela porcentagem. Então, assim, se eles quiserem, eles alteram tudo. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um curso como ouvinte lá no Fundão, na época que eu fazia mestrado. Eu fiz mestrado em matemática aplicada à economia, e eu não sabia nada de economia, eu fui fazer curso de economia. E o professor, ele era muito didático, e era na época do Delfim Neto como ministro. E ele pegava todos aqueles pacotes que o ministro Delfim Neto colocava na época, não sei se vocês estão lembrados, ele fazia pacote atrás de pacote econômico. E ele começava assim, tá vendo essa linha aqui? Isso aqui quer dizer isso, isso, isso. Tá vendo essa linha aqui? Quer dizer isso, isso. Tá vendo isso aqui? Isso aqui contradiz a primeira lá. Então você fica achando que está ótimo, mas está contradizendo a primeira lá. E aí ele foi falando, no final das contas, aquele pacote que era enorme, era para inglês ver, era uma coisa assim que a realidade, o sumo daquele pacote era do interesse do governo, não tinha nada a ver com o que estava prometendo. Então faz um floreio, e é tudo matemática, e todo mundo acha que é maravilhoso, né? Então, assim, e ele dizia assim para a gente, ele tinha sido, parece que aluno, colega do Delfim, e ele falou assim, porque tudo que você fala, acho que parece que o Delfim tinha falado, né? Que tudo que se escrevia lá de uma determinada pessoa, é só elevar menos um, que era o que era correto. Elevar menos um, se vocês não sabem matemática, é inverter. Né? E que ele estava aplicando essa técnica exatamente quando o Delfim vai entender o negócio, né? Então é assim, sabe, que funciona. Então, por exemplo, o Simons, o professor Valdo fala que é inteligentíssimo. O Simons, esse meu professor também falava que quando o Simons não queria que a plateia entendesse o que ele estava falando, ele vomitava a matemática, entendeu? Porque a matemática tem um nível que é ininteligível. E aí tem uma pergunta que o Arlindo não fez, né, da linguagem com a matemática. A matemática, ela não sobrevive sem a língua materna. Entendeu? Ela não tem locução sozinha. Tudo que você vai falar, você tem que botar um pouco de língua materna. Até o livro mesmo. A escrita também você não consegue. Só de sinais você não consegue. Essa hibridização que você cita, essa hibridização é só do ponto de vista da expressão, como você está falando, ou do ponto de vista cognitivo na conceitualização? O que o livro lá fala que você põe lá na bibliografia e o que você refletiu sobre isso? É assim, essa hibridização aqui que eu coloquei é do ponto de vista das palavras e das expressões, é a migração de uma palavra com a outra, tá certo? Tem até um local aqui que eu digo, né, que a matemática fala em anel, em corpo, em campo, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Não são essas metáforas que estão aqui, entendeu? Porque, por exemplo, tem uma metáfora aqui que é super tranquilo de você falar, que é o denominador comum, né? Fazer o denominador comum. Isso é uma metáfora mesmo. Então, o que é denominador comum na matemática? É você igualar os denominadores para você conseguir somar os numeradores, tá certo? Então, quando você fala em fazer o denominador comum, assim, no dia a dia, é para você conseguir igualar o pensamento do povo, né, daquele pessoal, para você conseguir se comunicar. Então, isso é uma metáfora mesmo, é bem metáfora. Agora, o outro não. O outro ele pega, por exemplo, se a pessoa quer botar o nome de anel, ele vai e põe, não tem relação nenhuma com anel. Não, mas eu digo assim, porque do processo cognitivo que a gente até conversou, porque eu vejo uma dificuldade, por exemplo, no processo mesmo os poliglotas com línguas estrangeiras bem consolidadas. Isso é bastante comum em situação de tradução simultânea. Quando você entra na questão de números, recitar números e fazer cálculos, é bem mais difícil você fazer isso em língua estrangeira do que na língua materna. Então, deve haver algum processo cognitivo mais sério envolvido aí também. Tem. Não sei. É um negócio interessante. Eu entendi o que você está falando. Então, assim, a matemática, por exemplo, se eu falar uma frase em matemática, você não vai entender nada. Você que eu digo não é porque você não faz matemática, não.
A gente da matemática não entende muito, a gente precisa de ler para poder entender, entendeu? Para todo x existe um y tal que x... Né? Então é mais fácil você ler do que você ouvir. É nesse sentido que a comunicabilidade oral, ela precisa de mais da língua materna do que... Agora, o raciocínio, eu acho que o raciocínio tem uma diferença, entendeu? Porque assim, ó, a gente não pode também confundir, porque nós aqui pensamos no Ocidente com essa relação de causalidade, tá certo? Então, são frases estruturadas em cima do verbo ser, né? Do verbo, na verdade. A matemática também ela é toda muito estruturada, a matemática ocidental é toda estruturada em torno do verbo ser, né? Do da definição, tá certo? Mas tem as outras línguas também, né? Que são as orientais, que não são estruturadas em torno do verbo. É interessante a então, questão daí é que muda a diferença entre o linguajar matemático no Ocidente para o Oriente, entendeu? Sem dúvida. E isso que você falou, dá muito sério que você falou, é bom ressaltar essa questão da lógica que a gente tem, que o Aristóteles sistematizou, e ela é muito dependente da língua grega. Língua, não é? Da língua grega, exato. Eu já vi autores falando que é uma questão que se fosse uma outra língua, às vezes os princípios lógicos seriam diferentes. E há até pesquisas aí em línguas indígenas que mostram isso, que elas não têm o princípio do terceiro excluído. Não tem. E que mostra também essa questão da ambiguidade, que a lógica aristotélica ela exclui, né, em virtude da clareza. Por isso que os ocidentais têm muita dificuldade com o pensamento chinês também, né, que tolera muito mais o processo de ambiguidade. Porque lá eles trabalham exatamente não com ambiguidade, mas com polaridade, né? Por exemplo, a lógica fuzzy, por exemplo, ela não tem o terceiro excluído, né? O terceiro excluído para a pessoa entender, é sim, não, e não existe outra opção quando você tem o terceiro excluído. E a lógica fuzzy, ela tem o terceiro excluído, mas ela continua sendo dedutiva. A lógica então, de ela quem? é uma lógica fuzzy, escreve F-U-Z-Z-Y. Tá? Então, ela não tem terceiro excluído, mas mesmo assim, ela é baseada nas deduções, entendeu? Ela é um mix aí de lógica dedutiva com... A verbetógrafa Rosa. As duas listagens do verbete estão matematicamente corretas. E concordo com elas em gênero, número e grau. Mas gostaria que expandisse o número 93 da matematização. Lembrando que há pessoas que dizem ser correto dizer um peso e duas medidas, e não dois pesos e duas medidas. Pode comentar? Sabe quem é, né? O Eucárdio. Eucárdio? Pois é, porque assim, ó, ter dois pesos e uma medida é contraditório, né? Contraditório. Se tem dois pesos, tem que ter duas medidas. Isso é coisa do povão. Mas é o vocabulário. Isso é a linguagem popular. A linguagem popular é isso, ter dois pesos e duas medidas. Aí isso é para criticar mesmo, né? A pessoa que... Estou com uma amiga minha, 21 anos, em processo de depressão. Já indiquei o nome dela para a TENEPS, algumas vezes, recentemente. Agora, como ajudá-la no processo de autoenfrentamento, visto que ela tem grande potencial para psíquico? Olha, seria bom trabalhar mais o processo dela e, se for possível, fazer a consciência terapia. Isso aí pode ajudá-la muito. Ela está com 21 anos, está na hora de trabalhar. Fiz psicologia e depois 2 pós-graduações na área. Alguns anos depois, fiz medicina e optei pela psiquiatria, que pratico há 10 anos. Não me arrependo. Hoje, pretendo fazer faculdade de Direito. Percebo que as mudanças de profissão ocorreram quando entrei em crise profunda e profunda decepção com a profissão e suas limitações. Seria essa necessidade de mudança uma fuga ou tentativa de novas percepções e avanço evolutivo da autoconsciencialidade através de novos conhecimentos? Para mim, é fuga. Meu diagnóstico é de seu caso. Agora, eu estou falando que é fuga, mas vamos agora às comprovações, aos indícios, já que estão falando em direito aí. Você escreveu algum livro sobre psicologia ou sobre psiquiatria? Se não escreveu, mostra que tem alguma coisa errada, que isso aí é fuga, você está fugindo da realidade.
Por quê? Se você acha que você estava decepcionada com a profissão, por que você não escreveu um livro para ajudar? Vamos esclarecer a profissão. Qual o problema? Seja da psicologia, seja da medicina. Tem alguma coisa errada em você. O processo de motivação. Você tinha que ter escrito alguma coisa para clarear, fazer assistência. Outra coisa, está só em linhas de saúde, que pode ajudar os outros. Ela agora vai para a direita? Olha coisa estranha. Isso aí é fuga da boa. A verbetóloga. Na fatologia, 8ª linha, os erros de comunicação pelo mau uso da matemática. Poderia aprofundar? É mais ou menos o que eu falei há pouco. Que é você usar principalmente as porcentagens, as proporções. Você usa de uma maneira equivocada e aí acaba você tendo uma conclusão, leva o ouvinte a ter uma conclusão errada. Por exemplo, nesse livro aqui, eu já até falei, né? Ele tem vários artigos de jornal assim que ele critica. Então, por exemplo, fala de uma praça e faz uma série de observações sobre a praça, observações assim matemáticas sobre a praça, mas não diz a dimensão total da praça. Então aquilo cai no vazio, porque se você não tem a dimensão total da praça, você não sabe avaliar nada a respeito do que ele falou. Então é tudo matematizado, é tudo medido, mas faltou uma informação que a partir daquela informação é que todas as outras informações fariam sentido. Se não tem aquela primeira, né? E eu acho que isso aí ajuda a gente a pensar do ponto de vista nosso, assim, consciencial, né? Que às vezes você quer fazer uma tarde, quer conversar com alguém, você fala sobre uma série de etapas da conversa, assim, uma série de afirmações, uma série de proposições, mas às vezes você não fala uma que vai dar sentido a todas as demais. Tá certo? O paradoxo de Russell e pelos teoremas da incompletude de Gödel mostram as limitações matemáticas e alguns usam estes para ilustrar a limitação da chamada racionalidade lógica. De que modo a professora vê esses argumentos com relação à objetividade na análise dos fatos e parafatos? Pois é, o Gödel ele fez uma mudança, não só na matemática. O povo gosta de falar Gödel também, senão ninguém vai saber quem é. Mas o Gödel ele fez uma revolução assim, na matemática, né? Com o negócio da completude e da consistência e inconsistência. Então, essa coisa da matemática ser exata é um dos viés assim, que o teorema dele ajuda. Porque quando ele fez lá um teorema que diz que quando tem muitas afirmações na aritmética, muitas hipóteses na aritmética, sempre vai ter uma inclusão lá de alguma afirmação aritmética que não vai ser possível provar. Então, a matemática não é exata, porque sempre vai ter uma coisa que não pode provar. Agora, e assim, E ele era um pouco boboca, né? Me perdoa, Maurício. Não, professor Valdir, ele mudou a vida, mudou a ordem de pensamento dos matemáticos. Isso eu acho que foi bom. Ok, mas agora, você acha que ele era totalmente racional nisso? Não. Não era. Ele provou que só com o sistema inconsistente que daria essa possibilidade. Então, ele provou, né? Então, não sei. A racionalidade dele realmente... Agora, uma aplicação desse teorema de Gödel na prática, que eu também já vi, que eu gostei muito, é assim, você pode colocar, nessa nossa era da insegurança, você pode colocar todas as possibilidades de segurança na tua casa, que sempre a pessoa que quiser invadir, ela vai conseguir uma forma de invadir aquela segurança. É mais ou menos isso que é o teorema de Gödel. Então você pode... Isso é óbvio, né? A vida humana tudo é imperfeito. Então, mas a matemática... Isso é a lei da imperfeição. Eu sei, mas a matemática ela se colocava como... Quer dizer, não era ela, né? Que ela é amorfa, mas os matemáticos se colocavam como perfeição, né? Então, eu achei que ele tem esse mérito.
Rosa. Na patologia, na página 33, né? Patologia, quarta linha. A capacidade de matematizar situações reais da cotidianidade. Como que a gente pode ampliar essa capacidade? Olha, primeiro eu acho que não precisa de fazer matemática pura para aprender a fazer isso, né? Eu acho que você pode melhorar a sua sistematização, a sua observação, a sua capacidade de correlacionar coisas, porque o raciocínio matemático ele não é só contabilizar, mas contabilizar também, fazer o que o professor Walter sempre diz, né? Para anotar tudo, para chegar um dia e você ver tudo que você anotou, para fazer as correlações todas, isso é fazer matemática também. Né? Então, eu acho que é por aí, é fazer correlações. É bom você explicar para ele, para ele ter cuidado, principalmente em matéria de comércio, etc. Senão a gente vai começar a trocar um por um direitinho. Então, uma melancia por 1 grão de arroz. Isso não dá certo, viu? Eu só lembrando. Mas até a matemática ajuda para isso, né? Para você ver quando é que uma coisa somada com a outra não resulta em 2, vai resultar em uma coisa muito maior. Então a matemática também serve para você excluir. O tamanho da unidade, às vezes, é esquecido. Eles falam muito em unidade, esquece o tamanho. Não, e às vezes a expressão da unidade. Mas no próprio desenvolvimento cognitivo da criança, você tem um processo matemático que é quando ela começa a diferir da qualidade para a quantidade, quer dizer, da quantidade para a qualidade. Não, a coisa melhor que tem é tapear a criança. Isso. Então. Você dá uma nota maior, uma nota menor. Essa se permite. No Brasil já tem isso. Então você dá uma nota que o valor é muito maior, mas ela é menor. Então você não pode... Com criança, sim, você pode dar 4 notas de 1 e pegar dela de 10. Ela fica feliz a 10, que ela ganhou 4. Né? E você está com a de 10. Isso então, é conservação de massa que tem que o processo dela é de quantidade ainda e não de qualidade. Mas você quer ver uma coisa, sabe? Uma coisa que quando eu comecei a estudar mais matemática, a educação matemática, eu comecei a compreender o que eu brincava, né, com as crianças, meus filhos, né, quando eram pequenos, e que ajudou. Por exemplo, sabe aquele brinquedo bobinho de massinha, de fazer massinha, não sei o quê? Então, aquilo, o que a criança faz com aquilo? Ele faz os brinquedinhos, né? Faz as bolinhas, faz os bonequinhos, faz não sei o quê. Na hora de acabar a brincadeira, o que ele faz? Ele junta tudo. Esse movimento de separar e de juntar tudo já vai dando a ele a noção da conservação de massa. Isso ajuda. Já ajuda, tá certo? Então, isso já é o início do começo do princípio, dele daqui a pouco ele perceber que não vai mais... A unidade qualificada. Ele vai começar a aprender que não mais 4 notas podem valer mais do que uma, entendeu? Precisa de qualificar. Porque ele sabe que se juntar, ele sabe que se juntar, ele pode ter uma de novo, entendeu? Mas isso assim, ó, não precisa ficar mesmo falando... assim ainda está no quantitativo ainda um pouco, né? Mais ou menos, porque já é uma relação abstrata, né? Já é relação de diferença e semelhança. E essa relação de semelhança e diferença, até eu coloco aqui, eu procurei fazer de um jeito para não acharem que é o raciocínio lógico matemático, ele não é propriedade da matemática. Ele é uma relação que você faz mentalmente e que você estabelece semelhanças e diferenças. Então, por exemplo, eu estou com esse microfone aqui e você está com esse daí. Se a gente olhar, ele é da mesma espécie, é da mesma produção, mas eles não são iguais. Porque se fossem iguais em matemática, eles seriam os mesmos, tá certo? Mas eu posso comparar. E esse azul aqui é diferente daquele. Mas aonde que está a diferença? É no meu ou no teu? Então, tudo isso... Depende do referencial. Não está... Então, é uma relação mental, entendeu? E aí ele começa a noção de número e tal. Por exemplo, tem uma coisa que o Piaget falava, que aliás é a Constance Camille que fala, que eu verifiquei isso, e é batatofa. Que a criança não consegue contar 1, 2, 3, 4, 5 e fazer a sequência hierárquica, né? Ela acha que o 2 é aquele objeto 2. Então, eu fiz isso com várias crianças. Eu colocava, por exemplo, 3 chapinhas aqui e botava e botava as mesmas 3 aqui, mas mais espalhada. Aquilo que o professor vai falar. Aonde tem mais? Ela colocava aqui. Então, conta. Ela sabia contar, recitar até 10, assim, né? E aí ela contava 1, 2, 3. Aí ela contava 1, 2,
2, quando ela via que ela chegava no 3, ela contava 4, 5, 6. Entendeu? Ela contava na cabeça dela, porque ela tinha que fazer valer que aqui tinha mais do que, sabe, onde estava mais espalhado, tinha mais do que ali. Mas por que isso? Ela não fazia a inclusão hierárquica. Ela achava que o 2 era aquele 2 ali, e não o conjunto do 1 mais 2, sabe? Então, ela não sabia fazer a correspondência 1 a 1. Então, por exemplo, fazer correspondência de 1 a 1 é importante para começar a noção de matemática. Então, são coisas bem simples. Por isso que eu falo, que se você fizer o registro todo do que acontece com você e começar a fazer as correlações, você já está fazendo matemática. O problema é a junção. Falta aí a junção. Né? Um juntava o 2 com 1. Pois é. Porque o 2 tem o 1 dentro. O 3 tem o 2 dentro, tem o 1 dentro. Pois é, íncito. Mas é isso a criança não sabe fazer. A criança e muitos de nós, né? A criança tem dificuldade do raciocínio mais complexo. Agora eu fico pensando, professor Valdo, o que disso, dessas inclusões hierárquicas, a gente não consegue fazer do ponto de vista multidimensional, do ponto de vista consciencial. Né? Então, o quanto de paramatemática a gente precisa de saber para poder não ficar fazendo o que a criança faz, sabe? Achando que agora, se espalhar mais um pouco tem mais do que... Você pegou bem a hora que você viu todo o processo de numeração de 50 verbetes que eu fiz. E outra coisa, olha só os tipos. Se você for olhar, praticamente tem todos os números ali dentro. Eu peguei vários diferentes. Porque, por exemplo, binômio tinha vários. Eu não peguei. Eu peguei um de cada tipo, assim. Que eu peguei. Rosa. Principiologia, Rosa. Pera, a Tânia queria fazer uma pergunta. Então, Tânia. Obrigada. Parabéns pelo seu verbete. Não, isso não precisa, né, professor? Nem precisa. É na fatologia, mas na página 34, de baixo para cima, quarta linha ali no final, é o último item. O que é o desperdício das palavras nas funções sociais? Porque assim, Tânia, se você usar o raciocínio lógico, assim, que não é próprio, né, não é só propriedade da matemática, mas que a matemática sistematizou mais, aí você vai ver que tem muitas palavras que são redundantes, que você não precisa de utilizar. Por exemplo, aí, logo a seguir eu dou um exemplo aqui dos pleonasmos, né? 2 metades iguais. Você não precisa de fazer isso. Tá certo? Porque se são 2 metades, se metade é uma palavra técnica da matemática. Então, se falou em metade, é um pleonasmo. Se você falou em metade, já sabe que as 2 partes são iguais. Mas não pode ser metade de 2 conjuntos diferentes? Não, mas aí vai ser igual, né? Aí eles serão iguais. Né? Não. O que a Tânia está falando é uma outra coisa. Eu acho que eu entendi uma outra coisa. É a mesma coisa que o professor Valdo falou há pouco. Por exemplo, um elefante e uma formiguinha. Ali naquele conjunto tem 1 e no conjunto aqui é 1. Agora, o 1 e o 1 é a mesma coisa, porque é abstrato. Tá? Agora, o elemento é que é diferente. Então, por exemplo, você vai partir uma melancia ao meio e vai partir uma maçã ao meio, a metade da maçã, as 2 partes da maçã são iguais. Se você partiu no meio, são iguais. As 2 partes da melancia são iguais. Você partiu ao meio. Só que a parte da melancia é diferente da parte da... Não. Igual que eu digo O problema do universo é a simetria, né? Por isso, olha, gente, quando fala que a matemática é exata, ela não é. Então, assim, pelo menos, ela é exata na teoria. Sim, dentro do sistema dela. Por exemplo, uma coisa que a gente colocou aqui como exemplo, para mostrar que o mito da exatidão. Se você pega por exemplo, qualquer uma unidade, divide em 3, dá 0,33 da dízima periódica. Se você somar as 3 dízimas periódicas, o certo seria, se juntar as 3 dízimas, o certo seria voltar para o 1 e nunca volta. E vai ser menos. Menos do que 0,999, entendeu? É o limite. Então, assim, daí mostra que não tem exatidão, mesmo abstratamente, porque o que você está falando, dividir uma melancia ao meio, as duas metades são iguais. Mas assim,
nunca vai existir, porque não vai ter como fazer isso. Eu concordo com você, por causa da assimetria e tudo. Mas vamos pensar assim do ponto de vista abstrato, da matemática, conceitual. O Nosso gosta de fazer essas partilhas, sabe? Ele fica com uma melancia e dá um grande arroz para a pessoa. É uma partilha bem equânime. Sim, proporcional. Por unidade. Mas esse negócio de fazer matemática Ele não concreta... examina a qualidade da unidade. É aquilo que eu estava falando. Mas esse negócio de fazer matemática concreta, professor, é um problema mesmo. Por exemplo, ponto, plano e reta. É um problema. Porque a pessoa pensa que isso aqui é um plano. São indefiníveis, né? E plano você não vê, você não pode colorir. E também são indefiníveis, né? Problema eterno. Eles são primários. Assim, né? Esses são os problemas eternos da matemática. Rosa, O cara perguntou para mim, você acha que a matemática é eterna? Eu falei, sim, por causa dos problemas. Tá certo. Rosa, no exemplo que você dá da certeza absoluta, que aí seria um exemplo do desperdício nas funções sociais. Não é função matemática, é função social. Você não tem certeza relativa, certeza relativa. Não tem? Então não é certeza. Certeza. Não. Olha só o que eu estou falando. O que a gente fala é de verdade relativa à verdade absoluta. Mas certeza, ou você tem certeza ou não tem. Você tem que ter certeza sobre a verdade absoluta e tem que ter certeza sobre a verdade relativa. Mas não pode. Rosa. Agora, Tânia, se você quer rir um pouquinho, entra no YouTube, que tem um ator lá, que ele tem assim, faz uns 10, 15 minutos, mas ele é muito, cheio de metáfora, não, de pleonasmos. É um atrás do outro, um seguido do outro. Tudo contextualizado, você ri muito. Então você vai lá e vê para você. Tem mais uma coisa. O que é o terceiro excluído? Por favor, explique. O quê? Terceiro excluído. Aristóteles e Rosa Nara. O terceiro excluído? Isso, explica aí. O que é? O terceiro excluído é assim, uma proposição, ela só pode ser verdadeira ou falsa. Não pode ser mais ou menos. E aí aquela lógica que você gosta muito, lembra? Lembro. Que você acha que flexibiliza muito e tal. Isso. Então, ali é assim, por exemplo, na lógica clássica, você vai fazer o conjunto das pessoas altas. Isso não existe em matemática. Conjunto das pessoas altas não existe em matemática. Por quê? Se você não tem, esse é um erro, por exemplo, da aplicação da matemática. Não, você não sabe o que é pessoa alta. Agora, se você falar assim, 1,90 m. O conjunto das pessoas que medem mais do que 1,70 m, ou mais do que 1,60 m. Aí sim, aí você, mesmo com todos os erros de medida, você vai ser capaz de dizer, essa pessoa está nesse conjunto, essa pessoa não está. Você pode falar pessoas altas desde que você categorize a definição de alta. Mas é isso que eu estou falando. Então, assim, a matemática, para ela ser exata, para ela ter essa mística aí de ser exata, ela joga fora uma série de situações, de condições. Disposições. Então, todas as proposições que elas são ambíguas, elas são excluídas da matemática. Então, aí é fácil, né? É a mesma coisa, gente, né? Eu vou ser desperta, eu descarto tudo que é assediador de assédio perto de mim, Beleza. Aí não adianta, entendeu? Muito obrigada. Aí o terceiro excluído é assim, na fase lógica, por exemplo, ele coloca, ao invés de colocar pessoas que medem menos do que 1,70 m e pessoas que medem mais do que 1,70 m, ele abre mais uma vertente. Ele coloca pessoas que medem menos do que 1,50 m, né? É o conjunto A lá. O conjunto B seria as pessoas que medem entre 1,50 m e 1,70 m, que seriam mais ou menos. E as pessoas que medem mais de 1,70 m. Então, aí já não tem mais o terceiro excluído, porque tem a possibilidade A, a possibilidade B e a possibilidade C. Não tem só sim e não. Tá certo? E não precisa ser só 3 também. Você pode criar outras categorias dentro de uma mesma propriedade. Aí não tem o princípio da lógica. O que eu falei para ela é você ter uma proposição que a cada proposição você é capaz de dizer é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5. Verdadeiro ou falso? Falso. Entendeu? Você é capaz de fazer. Então, assim, Loche mede mais do que 1,70 m. É verdadeiro ou falso? Você é capaz de falar.
Agora, Losch é alto. Você não sabe o que é alto. Entendeu? Então, essa proposição, ela não é cabível na lógica de Aristóteles, na lógica clássica. Porque ela não é passível de ser dividida em verdadeiro e falso, entendeu? E aí, com isso é fácil, né? Você bota tudo certinho. Agora, se traduzir, tudo fica claro. Você muda as equações com a tradução. Então, você coloca alta e põe entre parênteses. Isso, tanto. Aí muda tudo. Pois é, mas aí você tem que deixar tudo muito bem definido, muito bem, entendeu? Mas aí a proposição, que a soa é alta, não funciona. Rosa, aqui na página 35, trinomiologia, o último trinômio. Você coloca o trinômio mito místico da matemática, unidade zero infinito. Pode comentar sobre ele? Sim. É assim, a unidade era considerada o divino, né, o Deus e tal. Então, para Pitágoras, principalmente, era um número intocável. E, por exemplo, o Euclides, na época que ele fez o primeiro algoritmo dele, que todo mundo já conhece aqui, o MDC e o MMC, né? O MDC, que era aquela das casinhas, assim. Aquele algoritmo, ele teria um critério de parada se o resto fosse 1. Só que como o 1 não era possível de ser usado, ele não terminou o algoritmo. Ele não deu o status de algoritmo ao algoritmo, entendeu? Ele ficou embaraçado lá com o algoritmo, porque ele não podia usar o número 1. Isso é só para uma história assim. O zero, ele também, ele demorou muito para ser incluído, né, no sistema de numeração. Na verdade, ele deu um boom assim na matemática, mas quem que usou o zero? O zero só foi usado pelos indo-arábicos e pela China, porque os gregos mesmo não usavam zero. Então, foi aí que os gregos perderam o pé da matemática. Tanto que os gregos eram muito evoluídos na época e eles ficaram para trás, porque eles não admitiram zero. O sistema de numeração deles é o sistema romano, o sistema... o romano mesmo, o sistema de número. É romano, o sistema romano deles. O Roma pegou eles. Só aproveitando aqui, já que você falou a questão da influência dos gregos, né? Aí falta infinito aqui, só para concluir. E o infinito era a religião, era muito ligado com a religião. Então, assim, quem trabalhou o zero melhor foi o Newton e o Leibniz, que fizeram infinitésimo na época que fizeram a análise diferencial, né? O cálculo diferencial. E o infinito, quem trabalhou melhor foi o nosso amigo Euler, que trabalhou melhor o infinito. E o Cantor também. O Cantor que fez desmistificou. O Cantor foi que realmente desmistificou, porque ele botou a mão na massa onde ninguém queria colocar, que era ver os tamanhos diferentes de infinito. Né? Então ele colocou lá, fez uma álgebra, né, do infinito, com Aleph 1, Aleph 2, Aleph 0. Fala. Você comentou a questão dos gregos, né? Na fatologia, na página 33, na terceira linha, você fala da influência da civilização grega em utilizar os mesmos símbolos gráficos para letras e números. Isso, eu até trouxe aqui. A minha pergunta é que a gente ficou conhecido como números romanos. Porque não, romanos é que usa a letra. Não, mas veio do grego. E aqui eu tenho, isso não vai dar para mostrar. É que os gregos, eles usavam as próprias letras. Por exemplo, alfa significava 1. O beta significava 2. O gama é 3. Igual a gente usa, por exemplo, 11, que é 1, 12, que é 1, 2. O 11 para eles é alfa, beta, é alfa, alfa. O 12 era alfa, beta. Entendeu? Eles usavam o número escritos, não eram os algarismos numéricos eram as próprias letras. Então, essa coisa de misturar número com letra veio deles. E no processo romanos, eles se apropriaram dessa mesma lógica? E aí eles não seguiram. Mas, se bem que, assim, essa história aí, para mim, tem um buraco aí. Porque, na verdade, quem pegou os algarismos arábicos, né, e espalhou por toda a Europa foi o italiano aí, que foi o Fibonacci, entendeu? Aí eu não...
Já vi o senhor citando algumas vezes a ridiculoterapia, mas nunca encontrei nenhuma informação sobre o assunto. Trata-se de uma técnica onde posso ler sobre. Não, eu já escrevi sobre essas coisas, tem aí nos meus escritos. O problema da ridiculoterapia é o seguinte, é aquela pessoa que é inibida, que é tímida, às vezes ela até tem uma certa cultura, mas ela tem timidez e problema de contato com os outros. Então ela tem que enfrentar o público, falar para o público, mesmo que primeiro ela vá ao banheiro, depois ela enfrenta o povo. E ela vai passar pelo ridículo, ela pode passar pelo erro, pode passar pelo processo do debate, da heterocrítica, para ela superar. Errando que a pessoa aprende a acertar. Isso é a ridiculoterapia. Então, a ridiculoterapia funciona. É uma técnica. Agora aqui o outro. Vi um vídeo do senhor comentando sobre a autoemoterapia, mas o que você diz demonstra que se enganou ou não sabe sobre o assunto. Tem algum argumento concreto sobre essa técnica? Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, a autoemoterapia é aquele negócio que eles falavam e faziam lá pela década de 50, de o cara tirava o sangue hoje e amanhã pode injetar no sujeito. Isso aí é besteira, né? Enorme, isso aí deu até galho, problema, um monte de coisa. Isso aí é bobagem, só pela ingestão. É igualzinho o processo da urinoterapia, também é da mesma época. Eu estava metendo o pau nessa história. Agora, é lógico, uma pessoa pode tirar determinados elementos, hoje não se faz até o processo de enxerto, tira de um lugar, põe em outro. Isso tudo eu sei, isso é outra coisa. Agora, o problema é tirar sem mais nem menos, tira para poder colocar de novo. Besteira essa. Por quê? Isso tudo existiu. Professor, o senhor disse mais cedo a respeito da condição negativa de Alagoas. Sou mineiro e moro em Belém do Pará há 12 anos e não imagino uma região mais desafiadora do que esta no sentido evolutivo. Nesse contexto, pode dizer que, frente às grandes forças contrárias, o exercício do empenho redobrado reforça a minha evolução ou atrasa meu progresso e desgasta em demasia minhas forças? Não, eu acho o seguinte. Nós não encontramos perfeição na Terra. Em todo lugar tem coisas mais pesadas. Eu falei o negócio de Alagoas, porque lá o processo de criminologia, com a opção de coisas de criminalidade é grande. Por isso que é que eu estava falando no caso. Agora, nós sabemos que Belém do Pará também tem muita coisa, mas lá já tem muita coisa boa, não é tanto assim, tem mais intelectuais, opção de coisa. Outra coisa, não tem tanto político, ou tem? Tem político atrapalhado igual os de Alagoas? Tem muito Collor por aí, como é que é a situação? É preciso saber, né? É isso que eu estou falando. Agora, a pessoa ela fica no lugar, no front da batalha, onde ela pode trabalhar. Pensa bem nisso. E vamos melhorar o ambiente. Não existe lugar perfeito, mas todos estão caminhando para ser aperfeiçoados. Vamos ajudar aquilo que a gente pode. Recentemente tive uma experiência de autobilocação e, em razão disso mesmo, observando o princípio da descrença, passei a dar credibilidade ao estudo da consciência. Também, recentemente, passei por uma dissolução de sociedade, a qual me senti prejudicado financeiramente e triste pela perda de uma forte amizade. Diante da situação, passei a produzir pensênios rotineiramente, negativamente, em relação ao antigo sócio, na data de ontem, 29/10/2012, quando fizemos o último acerto de pendências financeiras. E o antigo sócio me relatou que sua saúde está debilitada, porque está sofrendo de labirintite. Detalhe, durante 10 anos de amizade, mais 4 anos de sociedade, essa pessoa não pegou nem gripe. Pode me explicar se essa enfermidade do meu ex-sócio tem relação aos meus pensamentos negativos em relação à sua pessoa? Olha, o mais provável é que tenha mesmo, não é? Não há dúvida. Agora, ele é advogado do Mato Grosso do Sul, quem está falando aqui, o doutor aqui. Agora, não há dúvida que isso é. Agora, você devia de ajudá-lo. Labirintite é bom ele examinar. Pressão alta, ver um cardiologista com calma, examinar por quê. Agora, labirintite tem muita causa. Às vezes um resfriado pode dar labirintite. Agora, de qualquer maneira, é bom examinar os problemas de circulação. Entende? A parte arterial dele e outras coisas mais. Isso aí que você divide em mostrar a situação para ele. Agora, outra coisa. Ele pode ter entrado em labirintite devido ao processo do estressamento,
com problema. Do jeito que você passou, ele também deve ter pensado mal de você. Existem essas coisas. Pergunta para ele. Você pensou mal de mim? Como é que foi e tal? Assim você vai aliviar um pouco sua condição. Afinal de contas, vocês eram amigos há muitos anos. Vamos ver o que dá, né? Esse negócio de perder a amizade por causa de negócio, ainda mais dentro da área de advocacia, isso é terrível, né? Isso é que eu acho pior do que a labirintite. Professor, enviei pergunta ontem falando da reorientação de carreira e do conflito para escolher entre medicina e psicologia. Tive uma vida recente da mendicância à drogadição. Voltei nessa vida no mesmo grupo e já encontrei pessoas dessa retrovida que fui mau exemplo. Estou mais ou menos consciente do grupão. O Max comentou ontem que sem uma mudança de vida, sem reciclagem, fica difícil ter força presencial cosmoética para ajudar. Concordo e penso que a medicina me daria isso, pelo contraste entre uma vida e outra, e ajudaria no processo de assistência a esse grupo. Em contrapartida, tenho um problema financeiro grave, inclusive envolvendo outras pessoas, e eu teria que deixar isso parado até a formação. O que o senhor pensa a respeito? Como fica o voluntariado, a docência, a TENEPS, durante o curso e pelos primeiros anos de exercício da medicina, na situação que a pessoa tem que estudar e trabalhar nas poucas horas vagas para se manter? Olha, nós temos aí um monte de gente que está fazendo medicina. Essa turma só vem aqui quando pode, num fim de semana, de vez em quando, às vezes 1, 2 vezes no ano. Tem mulheres, tem homens, tudo estudando. Medicina, você tem que se dedicar à medicina. Esquece a conscienciologia temporariamente, depois você pensa na conscienciologia. Agora, dedique-se à medicina, esse é o caminho. Agora, ó, se o seu problema do passado, aí com esse negócio de mendicância e drogadição, meu chapa, a medicina é a sua cara. Agora, veja, primeiro venda seus móveis, seu carro, paga as coisas que você deve, para você fazer medicina. Esse negócio de você ficar devendo até terminar, isso não dá certo, não. Olha bem. Acerte primeiro seus débitos, depois você pensa em estudar. Isso é o melhor que você faz. Rosa, Oi. Ali na página 36, paradoxologia. Sim. Você pode explicar esse último paradoxo? Paradoxo derivado da análise quanto ao número da palavra plural. Assim, ó, plural é singular. O plural, a palavra plural, que significa muitas coisas, ela é singular. Então, ela tem um paradoxo intrínseco, né? É igual feminino, é masculino. Feminino é masculino. Eu achei isso interessante no livro que eu li. É bem curioso. Aí eu não quis perder, entendeu? Porque identificar esses paradoxos também é um raciocínio matemático, né? Uhum. E lá na enumerologia, página 35, quando você fala ali da matemática cultural, você pode também falar desse item? Sim. É mais ou menos aquilo que eu falei, né? Que a matemática, dependendo da cultura da pessoa, a pessoa faz a sua própria matemática. Lembra que eu falei o negócio da banana vendida a dúzia, da farinha e camarão lá no Pará, que é vendida a litro? Nunca na minha cabeça passaria. Isso é fazer matemática. Né? Hã? Chopeamento? Sanduíche a metro, eu sei. Chope, porque não faz parte do meu universo, então eu tô perdida aqui. Eu fiquei assim, chope a metro. Entendeu? Mas isso assim, é uma brincadeira, mas é o que acontece. Então, por exemplo, olha, a matemática que a gente estuda aqui, a gente faz um algoritmo, com as crianças ensina algoritmo. Na China, não tem algoritmo. Quer dizer, tem algoritmo, mas não é algoritmo no papel, daquelas casinhas, da unidade, desenho, centena. É tudo com ábaco. Você já viu eles fazendo conta com ábaco? Você não vê a mão deles. Faz a conta. Entendeu? Então, isso é um tipo de fazer matemática, né, cultural. Por exemplo, a minha mãe, ela fazia conta muito mais rápido de cabeça do que eu. Eu até hoje conto nos dedos, que vergonha, mas é. Mas por quê? Porque culturalmente ela é mais árabe do que eu, né? Porque ela é filha direta de árabe e trabalhava no comércio. Entendeu? Então,
culturalmente, ela fazia as contas todas, ela sabia fazer aquelas proporções todas, entendeu? De cabeça. E eu estudava matemática. Entendeu? Eu estudei escola, eu fiz matemática mais da escola. Tem uma palavra aqui, um item aqui que fala matemática materna, né? É que é aquela matemática que a criança já chega na escola já sabendo, né? Porque tem uma matemática que não é essa matemática abstrata, nem a matemática técnica, nem essa matemática clássica, né? É uma matemática do dia a dia, né? De saber juntar as coisas, de saber contar os brinquedos, de ver a falta de um brinquedo ou não. Né? Então, essa matemática, ela já chega sabendo. Eu acho que nessa linha aí, nesse raciocínio, também ali na fatologia, na página 33, você tem ali, de baixo para cima, né, a penúltima linha, o fato de a matemática ensinada nas escolas ser a mesma em qualquer parte do mundo, mas o linguajar matemático variar de acordo com a geografia social. Aham. É mais ou menos nessa linha. É mais ou menos isso. Aí, dentro disso aqui, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, o pessoal fala 5 com 15, né? Por exemplo, 5 reais. Então, é a mesma matemática que a gente usa em qualquer lugar, né? De quando você vai pegar troco e tal. Mas o linguajar é diferente. Então, não precisa nem ser a matemática em si, o linguajar já muda, entendeu? E aquilo que eu falei da China também. E tem um trabalho da Terezinha Carré, que é muito legal, que é na Vida 10, na Escola 0. Você conhece esse artigo? É um livro até que ela fez, né? Eu acompanhei desde a época que ela fazia artigo ainda, né? Da educação matemática. Então, eram crianças da Bahia, se eu não me engano, que vendiam coco, que faziam tudo, faziam conta de somar, de subtrair, de multiplicar, tudo. Chegava na escola e não fazia nada. E aí tem aqui, por isso que eu coloquei aqui, acho que no trinômio, algumas equivalências. E aí eu cheguei a fazer experiência com criança também, que tem o Dienês, que é um desses também que eu trouxe livro aqui, que ele dizia que muitas vezes a criança não faz matemática, e é um adulto também, mas a gente está falando de criança, porque não compreende a expressão que está sendo falada. Então, por exemplo, fulaninho, Maria tem 5 balas, a outra tem 7. Quanto que a Marta, por exemplo, tem mais do que a Maria? Esse quanto a mais, eu coloco aqui em algum lugar, acho que eu coloco até em 2 vezes aqui. Tem no paradoxo e tem no trinômio de equivalência da subtração, que eu falo que é comparar aí também. Então, assim, esse quanto a mais, a criança não associa isso à conta de subtrair. Entendeu? Ela sabe tudo. Então, o Dienês tem esse livro aqui. Ele tem uma técnica, uma dinâmica, né, que faz com a criança, que você vai pegando o cartãozinho e coloca assim, dá para a criança colocar. Então, ela coloca um cartãozinho assim. Aí pede para a criança contar aqui, e aí dá para ela colocar um segundo na outra pilha. Aí pede para ela contar, e aí vai colocando sempre um a mais. Aí depois então fica aquelas pilhas crescentes, né? E aí você pede para ela contar uma e contar a outra. Quanto que eu tenho que colocar aqui para ficar do mesmo tamanho, ela sabe. Uma. Quanto eu tenho que tirar aqui para ficar igual essa daqui? Uma. Então, quantos aqui tem a mais que essa? Isso eu vi, gente, não foi de literatura, não. A criança abre a boca e fica assim para você. Assim, você falou italiano com ela, você falou chinês com ela. Aí a gente repete. Quantos você tem aqui? Vamos lá, 5. Aqui, 6. Quantos você tem que colocar nessa pilha para ficar igual a outra? Uma, na hora. Quantos você tem que tirar aqui para ficar aqui? Uma. Então, quantos aqui tem a mais que essa daqui? Aí lá pela 3ª vez que ela vê que tem alguma coisa que ela não sabe que a gente está falando, que ela, entendeu? Aí a gente explica para ela, então, quantos a mais, entendeu? Significa isso. Então, é o vocabulário que ela não sabe, não é que ela não sabe fazer a conta. Então, isso que sabe, que tem que cuidar um pouco do vocabulário. Então, às vezes, sai de um lugar para o outro, igual os índios lá. Eles não sabiam usar a linguagem da gente, porque não sabiam, vamos chamar o pulo do gato, né, de um para o outro. Entendeu?
Rosa, aqui na página 34, tecnologia, você pode comentar a última técnica? A técnica matemática do amparo extrafísico? Isso. Assim, ó, quando eu coloquei isso aqui, eu coloquei porque sempre a gente ouve aqui, né, o pessoal falando da paramatematização e tal. E depois eu lembrei quando eu acho que foi o primeiro CIP meu, que tem uma... CIP não, era CIP sim. Que tem uma dinâmica, acho que quem é professor de CIP vai lembrar, eu acho que ainda deve ter essa dinâmica. Que o professor fica sentado numa cadeira e os alunos ficam fazendo clarividência viajoura. E aí, naquele experimento, eu tive assim, uma sensação de que é isso aí, que é uma otimização. Assim. Então, os alunos viam o que estava acontecendo comigo, eu tive a sensação exata de uma a uma consciência passando por mim e saindo. E eu sabia exatamente a característica, o temperamento, sabia tudo. E aí eu tive a sensação exata de que, quando elas faziam isso, elas estavam sendo tratadas, né? Estavam sendo assistidas. E aí, naquele momento, eu pensei assim, isso já tem o quê? Gente, eu já moro aqui há 11 anos, já deve ter 10 anos e pouco já. Desde aquela época, eu fico pensando assim, eles, quando fazem uma atividade, eles atendem a um complexo de atividades. Eles não fazem uma atividade sozinha, eles fazem um conjunto de atividades. E isso, em matemática, é fundamental, que é a otimização, né, que é a minha área que eu estudei. Que é você otimizar, fazer com o mesmo recurso, fazer o máximo possível. E aí eu acho que, isso aqui é um exemplo assim, que eu tenho experiência, mas deve ter, o professor Valdo deve saber de coisas assim que a gente nem imagina, né, o que é. Escuta, tem um monte de coisa aqui para você. Em efeitologia, página 35, final da 4ª linha, poderia nos comunicar os efeitos do linguajar matemático nos jogos de linguagem, narrativo, prescritivo, poético, científico, entre outros? Então, esses jogos de linguagem, eles são definidos aí pelo Wittgenstein, né? O Arlindo me ensinou a falar o nome do nosso amigo, que é da técnica aqui da teoria de jogos de linguagem, Ludwig Wittgenstein. Então, o que ele fala, né? Que esses jogos de linguagem são a nossa prática do dia a dia no uso da linguagem. Então, por exemplo, aí ele tem lá umas diferenças, né? Por exemplo, o jogo de linguagem prescritivo para o narrativo. O prescritivo é aquele que obedece às correções da gramática. A gramática, ela te dá umas regras às quais você tem que obedecer. O narrativo já é o diálogo mais livre, né? Então, o corretivo seria mais gramatical, seria mais ligado à gramática, e o outro, que seria narrativo, seria mais ligado, predominantemente ligado à narrativa, à oralidade. Então, por exemplo, na escrita, você tem que escrever o quê? Dê-me o livro. Já na fala, você fala, me dá o livro. E isso seriam jogos de linguagem. Isso do ponto de vista, né, o jogo poético, aquele que você faz um trocadilho, uma poesia, enfim. E aí, o que eu penso, né, que você pode fazer do ponto de vista da matemática? Você pode usar a matemática e fazer um jogo, né, um jogo de linguagem, aí, uma regra aí de linguagem, incluindo aí não só o raciocínio matemático, como palavras, vocábulos, expressões, que acho que fica um jogo diferente. Do jeito que eu fiz com os verbetes. Pois é, o senhor faz isso. O professor Valdo faz isso quando ele escreve um verbete com matemática. Psicologia, página 35, 3ª linha. Poderia abordar a matemática evolutiva expressa no ciclo aumento de discernimento, diminuição da emoção, transcendência da afetividade? Olha, Esse é a síntese de tudo. Pois é. Agora, adivinha da onde que eu vi esse ciclo
numa mini tertúlia, o professor Valdo falou que era, falou lá algumas coisas, eu fui anotando. Eu disse, gente, isso é um ciclo. E aí eu traduzi isso para o ciclo. Quer dizer, isso eu fiz o que é um linguajar matemático da aula que eu assisti. Né? Então, quando a pessoa me perguntou lá na primeira pergunta se eu tinha a matemática na veia, né? Eu falei que não, mas de repente, quem sabe, né? Eu devo ter mesmo, pensando bem, porque na hora que o professor Valdo deu a aula lá, eu vi logo que é um ciclo, que é um crescendo, aí, né? Na verdade é um crescendo, né? Agora aqui, muitos alunos saem do período escolar sem ter aprendido matemática. Meu caso também se enquadra nessa situação. Há um ano estudo para o vestibular de medicina e tenho dificuldade nessa ciência. Poderia sugerir técnicas ou bibliografia para ajudar no entendimento acerca do assunto? Professor Valdo, eu estava pensando aqui no ciclo. Se eu podia ler, desculpa. Então vamos ler tudo de novo. Muitos alunos saem do período escolar sem ter aprendido matemática. Meu caso também se enquadra nessa situação. Há um ano estudo para o vestibular de medicina e tenho dificuldade nessa ciência. Poderia sugerir técnicas ou bibliografia para ajudar no entendimento acerca do assunto? Olha, no estágio que ela está, assim, eu vejo que é estudar mesmo. Uma coisa que eu sempre falava... O ideal era arranjar um professor de vestibular, vestibular aí, bom foi em matemática, para dar aula para ele, né? fazer cursinho eu não acho muito, não. Eu acho que cursinho, se ela tem problema só de matemática, é melhor uma preceptoria de matemática. Vai passar. Que eu me lembro quando eu fiz vestibular, eu fiz normal no interior do estado. Então eu não fiz científico, não fiz matemática. E eu estudava por conta própria, eu fui autodidata em matemática. Aí eu fiz o primeiro vestibular. Ele pode arranjar professor lá para fazer o reforço matemático do vestibular. Aí eu fiz o vestibular para saber o que eu não sabia. E eu descobri que eu não sabia nada de geometria. Aí eu peguei um professor que tinha todo o material até do ITA. E aí ele foi me dando aquelas aulas, eu resolvi todas aquelas provas do ITA de geometria. Aí eu passei no vestibular. Mas assim, eu fiz localizado. Eu cheguei a entrar no cursinho, mas aí eu era na época muito boa em português. Na época que eu fiz, a matemática era discursiva, o resto era alternativo, múltipla escolha, e não fazia todas as matérias, não. Fazia só matemática, física, português, redação, essas coisas assim. E aí, assim, física, eu falei assim, não vai adiantar que eu não vou... Porque eu fiz normal, gente, eu não sabia nada. Física, o que eu tinha que tirar de diferença de 0. E aí eu apliquei a matemática que eu sabia na física e tirei lá uns pontinhos, né? Regra de 3, foi à vontade. E inglês eu sabia bem na época, né? Eu não sei falar inglês. Era boa de aritmética. E aí eu consegui passar, entendeu? Então, assim, não estou dizendo que ela pode fazer até melhor do que eu, mas assim, como preceptor. Agora, para criança, fazer um reforço. Mas é preceptor sem cursinho, fazer só aquilo que ela não sabe, entendeu? Tem mais coisa aqui. Não, aí só para completar para a criança, eu acho que o método melhor para a criança é através de materiais concretos. Porque é até uma contradição, né? Você ensinar matemática abstrata com concreto, mas é como a criança faz a abstração. Então, por exemplo, sistemas de numeração, a gente usa canudos, palitos para fazer os amarradinhos e tal. Fração, tem materiais comprados ponto, você pode dividir uma folha de papel, enfim, para ela trabalhar com aquilo, para fazer equivalência, né? Para saber que 2/4 é a mesma coisa que meio. Para ela saber por que 2/4, por que 1/3, para juntar com 1/5, tem que dividir o denominador, porque são pedaços diferentes. Então, isso ela vai começando a entender. Então, para a criança, eu, na minha opinião, não tem outra... Mas aí a pessoa já é de idade. Se não fazer com material concreto. Para fazer o reforço. A verbetógrafa. Até quase a modernidade, a matemática foi interpretada de forma bastante determinística. Uma teoria da probabilidade só foi surgir bem recentemente. Nos últimos dias, li o livro O Andar do Bêbado, de Leonard Meinhold. Esse autor argumenta com muitos exemplos e de maneira bem interessante como o aleatório impacta a nossa vida e como nossas mentes ainda não estão preparadas para compreender o mundo, reconhecendo esse componente da realidade. A religião teria, por exemplo, comprometido nossa capacidade de entender o aleatório.
pois tudo que não é previsto por nós teria sido determinado por Deus ou pelos deuses. É o dogma, né? Poderia comentar sobre isso, sobre a importância do olhar sobre o aleatório? O aleatório, acho que nos experimentos isso é importante mesmo, ver uma nova maneira de pensar. Agora, na vida da gente, o que a gente sabe é que nada é tão aleatório assim, né? Que a gente é o resultado do que a gente foi no passado. Então, tem sempre uma causa. É muita coisa aleatória. Mas, assim, a aleatoriedade... É enorme na vida humana. Professor, mas eu acho que, assim, o que acontece não previsível, eu acho que não quer dizer que seja totalmente aleatório. É que tem uma causa ali por trás. Esse aleatório prático que existe, vivencial, ele incrementou demais, foi potencializado pela vida moderna. Por isso é que tem tanta gente perturbada com ansiosismo, com precipitação, impulsividade. Isso é aleatório. O senhor está chamando isso de aleatório. Professora Rosa, na página 34, para a fatologia, quarta linha, você pode aprofundar a conexão interdimensional pela afinização com as consciências matemáticas. Obrigada e parabéns pelo verbete. Não sei quem é, mas... Isso aqui é a Cadídia Fonseca. Tudo bem, Cadídia? Essa conexão tudo aí de afinização. Está em Portugal. Essa conexão. Essa conexão interdimensional eu tenho muito frequentemente. Mas assim, o que mais me chamou a atenção, eu cheguei até a conversar com o professor Valdo, perguntando para ele se podia ser o óleo, né? É que, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, era impressionante. Eu fiz a tese em grafos. E era tudo demonstrado, né? E aí eu acabava de fazer uma demonstração, eu tinha, assim, o aviso de que eu tinha falhado em algum item da demonstração. E aí eu voltava para ver, eu vi exatamente... Tinha um elemento da equação. Tinha um elemento ali de uma... não era bem uma questão de equação, mas era uma questão de dedução ali. Aí é pior. Que é pior. Então, assim, que você não tinha que eu não tinha visto uma alternativa antes, porque assim, você está criando uma teoria. Então você tem que ver todas as premissas daquilo ali. E aí, no caso, eu não via uma determinada premissa que alterava a conclusão. Entendeu? Então, assim, mas, gente, não era uma vez ou duas vezes, não. Eram várias vezes. Como foi o nosso amigo Euler, que criou a teoria dos grafos. Depois que o senhor começou a falar comigo do Euler, eu falei assim, será que era ele que estava trabalhando comigo? Assim? Porque, assim, teve épocas, para terminar a tese, que eu virava direto, assim, sabe? Não tive, não. Mas ainda vou ter. Depois de somar, com certeza eu vou saber. Tem mais agora... um aqui ainda. A verbetógrafo. Na parafatologia, a afirmação, o caráter universal dos conceitos matemáticos estabelecido, facilitando a condição de alterança seriexológica. Não seria paradoxal, levando em conta que, de maneira geral, as pessoas manifestam dificuldade na disciplina de matemática? Obrigada. Eu já sei até quem fez a pergunta que ela falou para mim que ia fazer. A Miriam. Ela falou. Miriam, eu acho o seguinte, que os conceitos matemáticos, eles têm um caráter universal. Agora, a gente tem que considerar o seguinte, nem todas as pessoas estudaram matemática no passado. Então, o que as pessoas fizeram no passado foi o uso da matemática que nós todos fazemos, independente de estudarmos ou não matemática. E aquele experimento que eu falei, né, com as crianças, né, da criança não entender o que era quantos a mais, é um linguajar matemático, é uma expressão matemática que isso dificulta. Então, assim, a matemática que é ensinada nas escolas, elas não são feitas de uma maneira, em geral, tá, gente? De uma maneira apropriada, como é que você fala? Na apropriação, na transposição, a palavra transposição da matemática clássica, da matemática técnica, da matemática pura, aquela que aparece para a gente já toda prontinha, né? Às vezes ela é passada nas escolas daquele jeito. Então,
o aluno realmente tem dificuldade de aprender aquilo. Ela não passa pela mesma experiência. Então, assim, teria mais facilidade e, ao mesmo tempo, não tem. Por exemplo, eu acho que eu tive essa facilidade porque eu estudei muito matemática no passado. Como eu disse aqui, eu não fiz científico, eu fiz normal e fiz a faculdade de matemática pura. Então, assim, e casada, com filho, com um monte de coisa. Então, só pode ser coisa do passadão mesmo, entendeu? Eu não tinha base, assim, histórica dessa vida para conseguir fazer. Então, eu trouxe isso. Mas, assim, a maioria das crianças não tem. E tem esse livro aqui, ó, que é Matemática Emocional, que é uma professora, um grupo de professores da Espanha, que eles fizeram numa universidade um trabalho de pesquisa com os alunos para descobrir o porquê dessa dificuldade que hoje em dia as pessoas têm com a matemática. Então, tem vários problemas aqui. Eu pensei que você... Não, tá tudo bem. Tem vários problemas aqui que eles apontaram. Seu caso, como diz o povo, é um problema das Arábias. É das Arábias, né? Isso que automaticamente das Arábias. Agora, eu só não falei que era um problema de homem. Não, você já falou para mim. Você já falou para mim. Eu não disse. Você já falou para mim. Ô, Rosa. Agora, gente, eu quero também aproveitar para agradecer a Adriana, que esteve em Buenos Aires e trouxe 4 publicações portenhas para mim, que legal. das coisas que eu estou pesquisando, fora de série. Estou aqui com tudo, não mostro para ninguém, porque é um perigo. Muitas graças, meu, valeu. Falando aí de Buenos Aires, desse espanhol, eu desconfio, acho que é uma hipótese, a questão que o pessoal fala que 5,15, quando o pessoal fala dos centavos aqui, em qualquer lugar que você vai aqui em Portugal Sul, o pessoal fala assim. Fala assim também, é uma hipótese, né? Exato, mas o que eu queria te perguntar... Aí confirma o problema cultural, da matemática cultural. Então. Confirma, né? Mas eu não tenho certeza se é a influência do espanhol. Aí eu queria te perguntar 2 coisas. Na página 38, lá em Taristicologia, você lista os 50 exemplos de títulos de verbetes. Desses aí, Rosa, qual que lhe chamou mais atenção do ponto de vista do linguajar matemático? Qual que é mais caro a você? Eu tinha um aqui, peraí, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu tirei porque, sabe um que eu assim, a omniproporcionalidade, eu acho que não está aqui, porque ele está na remissiologia. Esse omniproporcionalidade me chama muita atenção, por causa de quê? Porque, assim, a matemática do dia a dia, o que mais a gente tem no linguajar matemática, a base central é a proporção. Entendeu? A base central é a proporção. Então, esse aqui me chama muita atenção, omniproporcionalidade, que é a questão de que a gente vai também trabalhar com essa proporcionalidade ad eterno, né? Entendeu? Que é a multidimensionalidade, é toda proporcional também. Entendi. E eu queria te perguntar uma coisa, não sei, do ponto de vista histórico mesmo, uma curiosidade que eu fiquei. Porque você falou da questão dos números arábicos, dos algarismos e tal. Como é que era no processo da China? Porque hoje ela é universal porque o Oriente utiliza também, mas sempre foi assim? Não. Ou a China adotou isso antes do Ocidente, ou eles tinham um outro sistema e depois que entrou o arábico lá? É assim, não, a China também não tinha. O sistema posicional até certo ponto, a China tinha, os maias aqui tinham. O posicional das casas, né? Decimal. Não era igual os indo-arábicos, tá certo? Os indo-arábicos fizeram assim. Mas eles tinham também um certo posicional, assim, um certo sistema posicional. Por exemplo, o algarismo romano não tem. Porque aqui, né, o 1 é uma haste, 2, 2 hastes, 3 hastes, 4 já é uma haste com V. E aí não tem posição, mas é uma posição que não tem um sistema. Aí daqui a pouco passa para M, daqui a pouco passa para outra coisa, então não tem um continuismo, né? Mas aí o hindu, junto com o árabe, assim, o que eu já li há muito tempo, mas eu não resgatei isso de novo, foi que a ideia do zero, por exemplo, que é o vazio, né? Que surgiu muito tempo depois, os hindus, por causa daquela coisa do nirvana, do nada, do universo, né? Eles que captaram essa noção do zero primeiro. Mas, assim,
A casa vazia, os maias já tinham, e o símbolo que eles colocavam era quase igual ao zero mesmo. Os chineses já tinham, entendeu? Entendeu? Mas eu nunca recuperei essa informação assim corretamente. Agora, que de fato foram por isso que é o sistema indo-arábico, né? Os árabes é que sistematizaram mesmo o sistema de numeração, e aí foi o Fibonacci que pegou e espalhou por toda foi Fibonacci, sim. Acho que foi Fibonacci, né? Não sei se eu estou confundindo aí os italianos, mas foi um italiano que pegou e espalhou por todo o Ocidente. E aí pronto. Aí os gregos não admitiram o sistema e eles ficaram para trás. Entendeu? 34. Tem que ler esse livro. Esse livro ele fala muito da influência dos chineses na civilização ocidental, porque com a tradição da história ocidental eles deixaram muita coisa de lado para, né, enfim, ficar a Europa numa posição hegemônica. E ele fala que talvez que a produção no Renascimento em relação à proporcionalidade que você estava falando tenha sido uma herança chinesa. É interessante esse processo. Pois é, porque os chineses, o pensamento dele é todo relacional. Enquanto que o nosso aqui é dedutivo, é causal, o deles é todo relacional. Agora, o que eu acho muito interessante, se bem que tem aquela história, né, da Terra ter separado, é que os maias aqui, e a China, a Índia, e os árabes, todos eles pensaram, de alguma maneira, mesmo que não fechando aí o sistema de numeração, pensaram no sistema de numeração, pensaram na casa vazia, né? Porque a gente costuma dizer assim, o sistema de numeração, o número natural, ele é resultado de contagem. Então 1, 2, 3. Agora o zero, você nunca parou para contar quantos aviões você tem na sua casa. Você contou aviões de... Você não tem avião nenhum. O que você não tem, você não vai contar o que não tem. Entendeu? Então, o zero, o nascimento dele é uma causa abstrata. Entendeu? Porque, assim, é uma ausência no sistema de numeração. É uma ausência na hora de você elaborar a teoria matemática. E a ausência na completude também no processo filosófico deles, que eles pegaram pelo infinito, né? E aí deduziram o zero. Falar no infinito e no 50 que ela separou aqui dos verbetes que eu escrevi, tem 3 que é bom você ver. E outra coisa, aparentemente parece chegar perto, mas não é. É o 13, educação infinita. Pois é. 25, maximização. Maximização. 40, progressão permanente. Leia os 3, você vai ver que tem facetas totalmente diferentes. No entanto, no fundo, tudo é a mesma coisa. É o processo da eternidade das coisas. São 3 aí que você escolheu, que está no meio. Esses aí eu tenho, por exemplo, esse da maximização eu gosto muito também, respondendo a tua pergunta. Agora, um também que me chama muita atenção é o esquadrinhamento para procedencial. Para procedência. Porque o esquadrinhamento é uma palavra que não tem muita relação direta assim, com a matemática, mas é matemática, né? É matemática. Então, me chama muita atenção. Então, esse aqui eu fiz questão de deixar aqui. Né? Porque você esquadrinha ele. Você colocar a evolução matemática é o que eu tenho tentado fazer. Então, o problema é colocar os números ou as abordagens matemáticas dentro das letras e dos conceitos. É isso que eu tenho tentado esse ano todo. Agora, você pescou bem as coisas. Você foi cavando aí, ciscando, arranjou 50. Agora, dentre esses 3 que eu falei, são das coisas mais avançadinhas que tem. Aparentemente não parece, mas vai ler. Entendeu? O negócio é ler, saber como é que ficou. Agora não sei se tem bom você fazer muitos mais verbetes sobre matemática para ajudar a turma aqui. Quanto mais a pessoa estudar isso, melhor. Para poder expor os conceitos melhores. A matemática sempre ajuda. Eu agora, por exemplo, com esses conceitos avançados que eu estou falando, quem tem mais noção de matemática vai me entender melhor. É o que você está fazendo.
Você quis fazer lá o trinômio, até que você fez do ciclo. Pois é, esse ciclo aqui é interessante. Eu já falei disso tudo, esse tipo de ciclo eu já falei com outras palavras. Então, esse ciclo aí foi uma matematização do que você falou na aula. Porque tem, né, a matemática evolutiva, agora, expressa no ciclo aumento do discernimento. Quantos verbetes você tem engatilhado? No prelo. Quantos tem? Eu tenho mais um, que é o 0. Só um? Dá um jeito nisso aí. Uma outra coisa, você podia pegar um desses caras, nossos amigos aí da matemática, e estudar uma faceta dele, por exemplo. Isso vai ajudar o processo da conscienciologia. Entende? Pode ser o Gödel, esse aí, o seu de hoje. Algum desses aí. O Goder, pode ser um desses. Sim. Ou vai atrás, ou Gödel. Um paradoxo. É uma opção de coisa, o processo paradoxo dele, por exemplo. Você traduzir bem as coisas dele. Paradoxo dizer não. Ele é super controvertido. Por quê? O paradoxo? Eu odeio essas coisas dele. Tem muita gente controvertida aí. Mas sem verbete para você é a determinação veredito. Tá certo? Ó, matemática, com o dedo no seu nariz. Sabe por que eu resolvi fazer? Eu estava negando tudo isso, mas depois o senhor me colocou naquele verbete como exemplos, não sei, de matemática. Eu disse, eu acho que a minha vida tem que ser essa vida. Aí eu assumi. Tá vendo? Estigmatizei sem querer a professora. Foi a partir daí professora, você me perdoa, professora. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 31 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Recados são da Daiane sobre a escola do parapsiquismo e a Roberta sobre autopesquisa multidimensional interassistencial. Alô, boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar a todos para participarem da terceira turma da Escola de Parapsiquismo. Quem não conhece a escola, ela é um programa que ocorre ao longo de um ano, cujo objetivo é justamente ajudar o aluno a promover esse desenvolvimento do autoparapsiquismo. Entre as atividades da escola, existem 3 módulos fixos. Um acontece em janeiro, começando agora de 2 a 6 de janeiro, outro em julho e o último em dezembro. O módulo de janeiro, o objetivo é trabalhar o autodiagnóstico. Então, de que modo isso acontece? Então, os alunos fazem entrevistas individuais com EPICONs e professores, preenchem seu currículo parapsíquico, fazem também exercícios, uma série de exercícios energossomáticos e fazem campos bioenergéticos, com o objetivo de chegar no autodiagnóstico e descobrir qual o nível do seu desenvolvimento parapsíquico atual. E a partir disso são desenvolvidas uma série de atividades ao longo do ano, como maratonas, laboratórios da conscienciologia, cursos de campo. Então, quem tiver interesse, as inscrições já começaram, basta entrar em contato aí com a recepção do CAEC no telefone 3525-2652. Obrigada. Eu gostaria de divulgar para todos o curso AMI, Autopesquisa Multidimensional Interassistencial, do IPC. Para quem não conhece, é um curso de imersão em hotel, sem pré-requisitos, com atendimento individual aos alunos para aplicação do arco voltaico e depois o feedback do EPICON. Então, ele é ministrado por uma equipe de professores experientes em bioenergias e os trabalhos são dos seguintes aspectos: aplicação das bioenergias, domínio do estado vibracional e um exercício para ampliar o contato com os amparadores. A próxima turma vai ser em Curitiba, com o professor Epicon Félix Young, de 30 de novembro a 2 de dezembro, que é uma sexta, sábado e domingo. E maiores informações pelo telefone do IPC de Curitiba, 41-3233-5736, ou pelo telefone geral do IPC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete, qualidade de vida ideal. A especialidade é homeostaticologia, de autoria da professora Daniela Miari. Obrigado pela sua presença e até amanhã.